Tudo de bom nação no canal do Bico do Urubu 81. É tetra. A taça vai pagar, velho. Né? Momento dificílimo que o Flamengo enfrentou ontem na partida. Né? Em certos momentos aí, pensava aí que o Corinthians ia até vencer, o que não seria nada de absurdo na partida de ontem. Né? Lembrando que a decisão foi em 2 jogos, onde o Flamengo também jogou bem em São Paulo. Né? E poderia ter saído de lá com a vitória sem problema algum. Já no jogo de ontem, né, o Flamengo não merecia vencer no tempo normal. Né? No cômputo geral das duas partidas, o Flamengo teve até mais chances de gol chegando na cara do Cássio, trabalhando alguma jogada. Né? Tanto que nesses 2 jogos, né, o Cássio foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro jogo. E nesse jogo, o Cássio também tirou uma bola dificílima do Arrascaeta. Não esquecer disso. Tivemos ainda 2 gols anulados nessa partida, um no fio da navalha ali, meio que esquisito, mas a gente não vai ficar reclamando como os corintianos, né? Também o campeão. É, para o jogo contra o Atlético Paranaense, uma coisa que nós temos que tirar dessa partida contra o Corinthians. A forma física do Flamengo, pô, não tá boa não, meu amigo, não tá boa. O Flamengo perdeu nitidamente, né, no quesito, né, físico, né, preparação física para o Corinthians. O Corinthians sobrou. O Corinthians sobrou mesmo tendo uma média de idade maior do que a do Flamengo. Se você for botar uma média de idade, acho que o Corinthians perde um pouco aí para o Flamengo. Pode ser, mas o Corinthians, pô, deu um banho no Flamengo, né, na preparação física. Mesmo o Flamengo terminando o jogo com o meio de campo totalmente inesperado. Quem é que iria imaginar que o Flamengo, uma potência de compra de jogadores e tudo, terminar com o meio de campo com Fabrício Bruno, Mateuzinho e Vitor Hugo? Pô, pelo amor de Deus, né? O Flamengo dificilmente iria ter uma supremacia, né, perante o Corinthians, né, com o meio de campo desse. Não ia ter mesmo. Né, mas pelo menos uma chegada a mais, uma disputa física teria que ter, e não teve. Né? Então ficou parado um tempão, não jogaram contra o time do Atlético Mineiro, pô, e não mostrou resultado na parte física. Vamos ver se para o jogo contra o Atlético Paranaense, a decisão da Taça Libertadores, nós possamos evoluir nesse quesito. Né? E o Arrascaeta, né, também melhore, porque visivelmente ele não aguentou o ritmo do jogo, não aguentou mesmo. Né? Participou de algumas jogadas boas, até do lance do gol, ele começa com ele ali. Né? Uma outra que ele teve a chance ali de matar o jogo, né, que o Cássio fez uma excelente defesa, mas no todo, visivelmente ele sentiu a partida. Né? O Flamengo perdeu 3 jogadores, né, por questões físicas. Né? O Thiago Maia perdeu, o próprio Arrascaeta e o Pedro também. O Vidal ainda não sei se foi por escolha, né, tática do Dorival ou se foi aquela situação do tornozelo dele. Porque se não foi do tornozelo, ele poderia ter continuado mais um pouco. Correu muito risco, o que venho falando há um tempo. O Flamengo não tem um banco de reserva para entrar e suprir alguns jogadores, principalmente a linha do meio para frente. E complicou mais ainda, né, com a situação do João Gomes. O problema não é ter o Vidal, o problema é o Vidal saindo, quem entraria, como ficou provado nisso aí. Ainda perdemos o Thiago Maia, né, o que ficou pior ainda, né, o Eric Pulgar. Está inscrito na Copa do Brasil, sim, mas ele estava machucado, então não poderia nem ficar no banco de reserva. Né, que seria um jogador, né, num nível maior. Ele não quis colocar o Diego Ribas, né, ele deve estar acompanhando os treinamentos, deve saber por quê e por que colocou o Mateuzinho, o Vitor Hugo. Outra situação que ele colocou um zagueiro ali, já não tinha mais o que fazer. Ele não tinha mais o que fazer, a não ser aquilo mesmo ali, tentar aquilo ali, colocar o Davi Luiz na cabeça de área, né, que não deu certo, depois ele voltou com o Davi Luiz, né, de novo para a zaga, onde estava bem. Jogou bem nossa zaga. Davi Luiz, Léo Pereira, confronto direto ali com o Yuri Alberto, saiu faísca ali. Jogou bem. Eu não tenho... E o Rodinei
ele foi o cara do jogo. O cara do jogo não por ter sido o destaque da partida, né? Mas, cara, o Rodinei tem uma história aí contra o Corinthians. Ele mete um gol contra numa partida contra o Campeonato Brasileiro, mas ele nas duas partidas do Flamengo contra o Corinthians pela Libertadores, o Rodinei jogou muito, só que depois o Rodinei cai. Aí é pedida a saída dele e tal. Então o Dorival ajusta ele ali quietinho, fica quietinho aqui, foi até ao ataque algumas vezes, e cai no pé dele a batida do pênalti. Amigo, quando é predestinado essas coisas, a gente não sabe explicar, e o cara foi lá, friamente, bateu bem. Ele foi, né, como eu tô falando, ele não foi, vamos dizer, o cara do jogo por jogar bem, mas ele foi um dos personagens do jogo, tá ali, o cara que bateu o pênalti decisivo, né, tá na história do Mengão ele. E, pô, a gente não vai torcer nunca contra nossos jogadores, né? Então o time do Flamengo tem que se preparar muito bem fisicamente para pegar o Atlético Paranaense, né? E ver essa situação, essa questão, já vai ter um banco mais encorpado, né? Porque o Varela já pode estar, o Pulgar já pode estar, né? E vai ter um tempo de se preparar, mas me surpreendeu muito a baixa condição física do Flamengo. Isso aí para mim foi o pior, porque a questão do domínio do Corinthians é até aceitável, porque o Corinthians precisava daquilo e nós ficamos com o time capenga, gente. Nós ficamos com o time capenga. Entendeu? Nós temos que aceitar que se você terminar com o meio de campo com Fabrício, Bruno, Mateuzinho e Vitor Hugo, numa decisão, meu amigo, os caras vão vir para cima. Né? E o nosso miolo de zaga ali jogou muito mesmo. Tá? O Gabigol fez o que pôde, né? O Everton Ribeiro também fez uma partida boa. O Everton Ribeiro, né, com essa situação aí do Rodinei ficar um pouco preso, isso aí ele subiu de produção. Ele tem subido de produção, se vocês não têm reparado. Mas é isso. Não tem que ficar. Título é título, entendeu? A gente tem que falar o que aconteceu na partida, que eu já falei aqui, né? E agora, meu amigo, visar aí a final da Libertadores, preparar o time e vamos que vamos, tudo de bom, nação.